Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não têm falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou, não olho as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou, este gozo que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem, este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou, ainda que a terra não floresça e a vida não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, toda a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou, não olhe as circunstâncias, não.
Irmãos, de seguida temos a pregação pelo irmão António Barros. Então, boa tarde, bom dia, boa noite, conforme a hora local estejam a escutar. Mas neste caso, como é aqui em Portugal, é mesmo bom dia. Seja a paz do Senhor para todos, o que aliás era sempre os cumprimentos que o Senhor Jesus Cristo dava quando chegava aos seus discípulos. Depois de ter ressuscitado, ele dizia sempre, paz seja convosco. Portanto, eu também espero que todos os irmãos, todos aqueles que estão em sintonia, possam ser abençoados, não por aquilo que eu digo, mas por aquela palavra que vai ser lida. E dado o princípio, portanto, de tudo quanto se passou até agora, possivelmente vem mesmo a calhar este título, que é um título da palavra do Senhor, algo que alguém expressa na palavra de Deus, e eu não sei pregar outra coisa. E, portanto, esta meditação vai ser sobre Jesus Cristo, meu Senhor e meu Deus. Portanto, a meditação vai precisamente ser feita neste sentido. Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e meu Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 a 29. Eu digo vamos abrir, mas as pessoas que tiverem dificuldade em ir buscar as passagens que eu disser, então escrevam e se quiserem depois confirmem, depois do culto, confirmem aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Portanto, no Evangelho segundo São João, capítulo 20, 19 a 29, vamos ler esta palavra e diz assim: E chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Vamos, pois, continuar a leitura, mas eu quero reforçar que o Senhor Jesus Cristo, nesta mesma hora, Ele está dizendo a cada um de nós: Paz seja convosco. Porque sem a paz de Cristo nos nossos corações, não adianta muito estarmos, portanto, a meditar em assuntos que não estejam relacionados com o reino dos céus. E, portanto, vamos continuando, e diz o versículo 22: E havendo dito isto, sopeu sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Esta é uma outra parte, um outro sentido, um outro objetivo que é necessário que para aqueles que estão no culto em qualquer lugar, ou em presencial, ou em online, tenham o Espírito Santo dentro de si mesmos para poderem entender a palavra do Senhor. Não a palavra do homem, mas a palavra que está escrita, para que o Espírito Santo possa dentro de nós dar-nos o entendimento para entendermos a sua palavra. Porque sem o Espírito Santo, a mentalidade humana, de forma alguma, consegue entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer esta manhã. E depois, continuando, diz: Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e àqueles a quem os retiver lhes serão retidos. Muita atenção com este versículo. Muita atenção da maneira como é que nós agimos para com os nossos irmãos ou para com aqueles que nos ofendem. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, e estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Volto a reforçar:
sempre que o Senhor está conosco, Ele sempre diz, quando portanto, nós nos reunimos em nome dEle, devemos realmente ter isto em mente, de que Ele diz-nos, paz seja convosco. E esta paz é só realmente, por enquanto, para os seus discípulos, para aqueles que realmente aceitam Jesus como seu Salvador. Paz seja convosco. É aquilo que Ele fez logo ao princípio, quando se abriu precisamente este culto. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega à tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Eu que gostaria que apresentar daqui em diante o segundo Tomé. Primeiro, o Tomé incrédulo, e nós éramos precisamente estes Tomés incrédulos. Mas agora passamos a ser o segundo Tomé. Muitas vezes tenho lido esta passagem para realmente salientar, e o mundo até tem este ditado, para querer até ver como Tomé. Mas agora deixamos este Tomé velho e vamos realmente para a afirmação do Tomé novo, e este é o centro da meditação desta tarde, em que diz, portanto, Tomé disse para o Senhor, e disse, Senhor meu e Deus meu. Jesus é o Senhor. Jesus é o meu Deus. E vamos precisamente meditar nesta situação ao longo de algumas passagens que vão ser lidas, e vamos verificar realmente como que cada personalidade de que fala desta forma, Senhor Deus e Deus meu, vamos verificar realmente que isto até já vem do Velho Testamento, de uma profecia no Salmo. Mas vamos, portanto, ler agora a seguir em Tito, no capítulo 2 e versículo 13. O Tito, capítulo 2 e versículo 13. E o apóstolo Paulo está precisamente a escrever a Tito desta forma, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, temos que passar para além do véu, não ver apenas Jesus Cristo como homem, como o crucificado na cruz do Calvário, como aquele que realmente fez maravilhas, mas ver também Jesus Cristo como o grande Deus, porque fora dele não há Deus. Não podemos ver Jesus Cristo apenas como um profeta, como ele perguntou precisamente aos seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E portanto, alguém disse, tu és um profeta, é um profeta. E alguém respondeu, tu és o Filho de Deus. Bem-aventurado és tu, porque não foi a carne que tu revelou, mas o meu Pai. O Espírito Santo é que revela todas estas coisas. Portanto, Jesus Cristo não é só o Senhor, mas Ele deve ser Senhor e o grande Deus da minha vida. E vamos verificar também, depois a seguir, como é que Pedro também escreve acerca deste assunto, desta meditação desta tarde. Portanto, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. E diz assim a palavra do Senhor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Notem como é que é tratado o Senhor Jesus Cristo. É o nosso Salvador, é o nosso Deus, como diz aqui a palavra do Senhor. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O conhecimento de Deus e Jesus, o nosso Senhor. Graça e paz nos sejam multiplicadas à medida que nós vamos conhecendo o nosso Deus,
o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a mensagem desta manhã. Esta mensagem não dita pelo homem, mas é a mensagem que nós lemos da palavra do Senhor. E, portanto, de certo que no fim é capaz de ser feita uma pergunta a cada um de nós, incluindo eu, precisamente sobre este assunto de Senhor meu e Deus meu. Como disse o segundo Tomé, não o Tomé incrédulo, mas o Tomé crente. O Tomé, depois de verificar, de fazer uma decisão para Jesus, de verificar que ele era realmente o Filho de Deus, aquele que tinha ressuscitado, tal como tinha prometido. Então este Tomé mudou precisamente a sua posição. Em vez de ser um incrédulo, ele trata imediatamente do Senhor como Deus meu, meu Senhor. E vamos, portanto, verificar o que eu disse ao princípio, de que isto vinha de uma profecia dos Salmos, e vamos verificar precisamente isto no Salmo 45, versículo 6 e versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça, aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Eu vou voltar a ler, porque isto é uma profecia que o salmista precisamente tem aqui, e em que nós vamos achar este cumprimento e vamos encontrar isto precisamente no Novo Testamento. E alguns irmãos sabem que eu não gosto de separar a Bíblia do Velho para o Novo Testamento, e tenho sempre pedido ao Senhor para que Ele me possa dar a palavra ligada, não separando o livro do Velho Testamento com os livros do Novo Testamento. Mas sabendo eu, porque o Espírito Santo me tem revelado, de que o mesmo autor do Velho Testamento é o autor do Novo Testamento. Ele é o autor de toda a Bíblia e, portanto, nele não há revisória alguma. A palavra de Deus, precisamente, é sempre igual e nunca voltará atrás vazia e irá ser cumprida no seu tempo, porque a palavra de Deus é uma única que não tem variedade. Ela é sempre infalível. Ele não muda. E, portanto, a palavra do Senhor, aqui vou voltar a ler, diz: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, e cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça, aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a seus companheiros, mais do que a teus companheiros. Portanto, vamos agora verificar a mesma palavra no autor da carta aos Hebreus, precisamente, que diz a mesma coisa do que está aqui, e no capítulo 1, versículo 8 e 9, aos Hebreus, diz assim a palavra do Senhor, e é quase a repetição: mas do Filho. Então esta profecia, que é dada no Salmo, é respeitante a quem? É respeitante a Jesus. Então Tomé, o segundo Tomé, quando ele diz, portanto, Senhor meu e Deus meu, então tem realmente este fundamento em que está escrito precisamente no Salmo esta profecia. Isto é respeitante realmente a Jesus, porque diz: mas do Filho diz. Do Filho diz. Então, o que é que ele diz? Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então esta profecia, lá no Velho Testamento, no Salmo, está escrita acerca de quem? Acerca de Jesus. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Fora dele não existe Deus.
Fora dele não há Deus. Mas a pergunta que realmente, isto para terminar, os irmãos sabem que eu não gosto de ser cansativo, eu gosto de ser objetivo e não gosto de estar mais para aquilo que o Espírito Santo permite. Porque há uma coisa que eu peço ao Senhor, é sempre que seja Ele a dirigir a sua palavra e não o eu da minha satisfação, do meu ego, nada se possa manifestar quando estou precisamente ao serviço do Senhor. Mas que realmente seja sempre a vontade de Deus a ser realizada em mim e seja a sua palavra, o seu Espírito, a poder transmitir aquilo que está escrito. E esta pergunta realmente é para cada um de nós e também para mim, evidentemente, porque de forma alguma eu poderei dar algo que não esteja para receber e que não sinta que é para mim também. Então a pergunta é esta: será que cada um de nós também dizemos a Jesus, e nestas situações em que vivemos, nesta vida, neste desespero, nestas coisas que até alguns crentes estão a ser contagiados por causa desta epidemia, ou que realmente nós possamos, em todas as circunstâncias da vida e mais esta que estamos a viver, possamos dizer também para Jesus, dizer precisamente isto e fazer esta pergunta: será que eu estou a fazer isto? Ou será que posso fazer esta pergunta? Então, será que cada um de nós também dizemos a Jesus, meu Senhor e Deus meu? Termina aqui. Aleluia. Amém. Amém. Obrigado pela pregação, irmão.